Olá, apaixonados pelo futebol e torcedores vascaínos. É um prazer tê-los de volta ao nosso canal para uma emocionante viagem pelo universo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, vamos explorar 10 curiosidades inigualáveis sobre o Gigante da Colina, um clube que traz consigo uma rica história e uma legião de torcedores fiéis. Antes de começarmos essa jornada, peço a todos que deixem aquele like especial, compartilhem suas próprias histórias e curiosidades sobre o Vasco nos comentários, e, claro, se inscrevam no canal para não perderem nenhum conteúdo exclusivo. Vamos lá! 1. Fundação e as raízes náuticas. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado em 21 de agosto de 1898, na cidade do Rio de Janeiro. A escolha do nome e das cores, preto e branco, reflete as origens náuticas do clube, homenageando o navegador português Vasco da Gama. 2. São Januário, o templo sagrado. O estádio de São Januário é o lar do Vasco e foi inaugurado em 1927. Considerado um dos templos sagrados do futebol brasileiro, o estádio carrega consigo décadas de história, glórias e a paixão fervorosa da torcida cruz-maltina. 3. Primeiro clube brasileiro campeão da Libertadores. O Vasco da Gama entrou para a história em 1948 ao se tornar o primeiro clube brasileiro a conquistar a Taça Libertadores da América. Essa façanha épica marcou o início de uma trajetória vitoriosa no cenário internacional. 4. Virada histórica de 1923. Em 1923, o Vasco protagonizou uma virada histórica na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Perdendo por 3-0, o Gigante da Colina virou o jogo para 4-3, conquistando o título em uma das viradas mais memoráveis do futebol brasileiro. 5. A expressão casaca. A expressão casaca, tão comum entre os vascaínos, tem origens curiosas. Durante um jogo contra o Botafogo em 1924, um torcedor vascaíno presenteou o jogador Fausto com sua própria casaca, um casaco fino. O gesto marcou o início da tradição, e os torcedores passaram a exibir suas casacas nos jogos. 6. Gigante da Virada. O Vasco ganhou a alcunha de Gigante da Virada devido à sua capacidade histórica de reverter resultados desfavoráveis. Essa habilidade de superação e a força mental do time tornaram o Vasco conhecido por nunca desistir, independentemente das circunstâncias. 7. O dia em que Pelé jogou pelo Vasco. Em 1956, Pelé, o rei do futebol, jogou uma partida amistosa pelo Vasco. Naquele dia, Pelé vestiu a camisa cruz-maltina em um jogo contra o Cerro Porteño e fez história ao lado de grandes ídolos vascaínos. 8. Vasco e a democracia. O Vasco da Gama sempre teve um papel significativo na promoção da democracia. Durante o período da ditadura militar no Brasil, o clube foi palco de manifestações contra o regime autoritário, mostrando o compromisso do Gigante da Colina com valores democráticos. 9. Hino e a letra emblemática. O hino do Vasco da Gama, com sua melodia envolvente e letra emocionante, é uma verdadeira ode à história do clube. A expressão "quando surge o Alviverde Pendão" é uma das mais emblemáticas e ressoa como um mantra na mente dos torcedores. 10. Contribuições sociais. O Vasco tem uma longa tradição de contribuições sociais. O clube foi pioneiro em diversas iniciativas, como a criação da primeira escolinha de futebol do país e a fundação de um centro de reabilitação para atletas. Essas ações solidificam o compromisso social do Gigante da Colina. Conclusão. E aí, torcedores cruz-maltinos e amantes do futebol, o que acharam dessas curiosidades inigualáveis sobre o Vasco da Gama? Se vocês se emocionaram tanto quanto nós, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar suas próprias histórias e curiosidades sobre o Gigante da Colina nos comentários, e, claro, se inscrever no canal para não perderem nenhum conteúdo exclusivo. Agradecemos muito pela companhia,
e até o próximo vídeo. Vai, Vasco!